Olá, viva! É mais um Velha Guarda. No estúdio tenho a Natália Fernandes e, como convidado hoje, trazemos João Maurício Marques. Licenciado em Comunicação Social e Multimédia pela Universidade Nova de Lisboa, foi no Diário de Notícias que deu os primeiros passos na área do jornalismo, ao que se seguiram depois vários projetos, já então mais ligados ao mundo das novas tecnologias, produções de multimédia e desenvolvimento digital. No seu vasto currículo saltam à vista cursos, formações e participações nestes setores, com ligações a associações e organizações dentro e fora da Europa. Nos últimos anos, fui autor do livro Os Faunos do Cinema Madeirense, 100 anos, e a provar como se desdobra em mil e uma atividades, é desde 2019 cônsul honorário da Eslovénia e dirige também a Agência para a Promoção de Cultura Atlântica que gera a Galeria de Arte Tratuário. João Maurício, tu tens um vasto currículo, como aqui já se disse. Nos últimos tempos tens estado muito mais ligado mesmo ao multimédia. Estávamos há pouquinho aqui a falar dos meios sociais. Os meios sociais, são um grande desafio. Há muito que temos que aprender ainda, ou não? Olá Marina, olá Natália. Olá. Olá. Claro que sim, aliás, eu estou ligado ao digital desde que saí do jornalismo, em 1995. Aliás, eu só tive 3 anos nesta casa, esta casa entenda-se Diário de Notícias, e depois abandonei o jornalismo porque na altura de repente descobri que é um mundo maravilhoso da internet e achei que haveria toda a sociedade iria ser modificada e revolucionada pelo digital. E essa é uma revolução, estamos a falar de 95, atenção, 30 anos, é uma revolução que ainda não acabou. Aliás, hoje em dia os desafios da IA, da inteligência artificial e também da blockchain, e do quantum computing, tudo isso, da robótica, é algo que nos coloca sempre um desafio contínuo em mudar a nossa forma de agir e, acima de tudo, entre o mudar também como é que se consegue manter um determinado tipo de princípios ou um determinado tipo de posicionamentos que são coerentes com a A nossa, ética. com a nossa sociedade. Como, por exemplo, falaste agora da questão da ética, a questão da moral, a questão da educação, tudo isso. E esse é o grande desafio, é como potenciar as mudanças que a tecnologia nos traz sem perdermos a nossa ligação à Terra e a quem somos enquanto identidade, não só de pessoas, mas também de comunidade. E eu acho isso um desafio fantástico. E neste caso da Tária, que temos trabalhado nos últimos tempos mais diretamente, uma das coisas que a Agência de Promoção da Cultura Atlântica, a APCA, quer fazer desde há muito tempo é usar a cultura exatamente para experimentar até onde é que podemos levar estes desafios. Como é que isso se faz? Através das artes. Nós temos produzido alguns eventos e alguns projetos ligados a artes mais vanguardistas e experimentais, onde há sempre uma tentativa de colocar o digital a falar com a velha guarda, de Com a alguma velha forma. guarda. A Que eu velha gostei. guarda tem mais dificuldades em adaptar-se a Às isso vezes também. não, às vezes não. Nós fizemos ano passado um projeto muito interessante em que trouxemos cá ao Funchal 3 artistas totalmente do digital, pessoas que nunca tinham visitado a Madeira. Aliás, alguns deles não conheciam a Madeira, no caso, artistas do México, da Ucrânia e de Espanha, e vieram cá à Madeira trabalhar com 3 entidades da velha guarda: a Xarabanda, o Teatro Experimental do Funchal e já não me recordo que havia outra entidade. Acho que foi o Recreio Musical de União da Mocidade. E, e a ideia era os 3 artistas digitais vão trabalhar durante uma residência artística com estas 3 entidades e vamos ver qual é a visão experimentalista de vanguarda que vai sair dali. E curiosamente, eram as próprias entidades mais tradicionais a querer puxar para mais Olha além. que engraçado. Portanto, eu acho que isso tem a ver um Portanto, a pouco abertura. com a abertura das Aliás, as pessoas. pessoas sabem que se não for assim não há nada a fazer. Completamente, completamente. Portanto, nós, no fundo, como disse, nós usamos um pouco a arte e cultura para experimentar quais são as fronteiras, ultrapassá-las de vez em quando, sabendo que isso depois tem determinados custos do ponto de vista, às vezes, também do posicionamento social, não é? No fundo, é esse sempre o desafio que Tu, temos tu que feito. és pai também, não é? Tens 3 filhos. Uhum. Como é que tu vês a ligação dos miúdos, aquele dedo que se estende ao telemóvel constantemente? Deixas que os teus filhos estejam constantemente com o telemóvel na mão ou já começas, apesar de seres um homem do digital, começas a lembrar-lhes que à mesa, por exemplo, nós estamos todos juntos, devemos conversar em vez de estar constantemente. Olha, que eu vou dizer aqui, pode chocar algumas pessoas. Eu fiz questão de dar telemóveis e computadores
aos miúdos desde os 7, 8 anos de idade. Também a Uhum. ideia é a mesma. E acho que é fundamental que eles percebam. É como lhes diz, tentaste tapar o sol com uma peneira. Exato. Eles vão E sempre eu procurar prefiro isso. que eles percebam e entendam dentro de casa e com algum tipo de acompanhamento o que são estes desafios do que nós, de alguma forma, perdemos o controle, se é que alguma vez o tivemos, do Se é que ponto de alguma vista dos vez. miúdos, não é? Mas agora, como tu dizes, há determinadas fronteiras que não podem ser ultrapassadas, não é? E posso ter sido bafejado pela sorte, mas acho que em casa, quero os três, são Três rapazes. três rapazes ainda por cima, são três tigres, como costumo dizer. A coisa tem sido mais ou menos bem e felizmente são pessoas que são totalmente muito mais avançadas do que eu, como é óbvio, em termos da manipulação das máquinas, dos equipamentos digitais, mas todos eles têm um pouco a noção desta Da ligação linha à Terra. Eu vermelha. acho que nunca se pode perder a nossa ligação à Terra. Mas Isso é é Sim, isso. sim, sim. O que é que crítico. então, por exemplo, tu com certeza que não vais concordar que se retirem os telemóveis das escolas? Que Ah, não eu se deixe concordo. lá para a sala de aula? E aí acho que Olha sim. que não. Não, atenção, uma coisa são as Para a sala escolas, de aula. Na sala outra de aula, coisa são as não. salas de aula. Exato, Agora, exato. tu hoje em dia, até com os manuais digitais e com toda a parafernália de equipamentos que as salas de aulas vão começar a ter, ou já têm, e com a importância de estares ligado para que percebas melhor o mundo, até na própria Uhum. matéria É educativa que verdade. estás a dar, dificilmente consegues ter uma não ligação à internet Portanto, há ou ao aqui, resto das coisas. há aqui que encontrar o equilíbrio. Há escolas, por exemplo, no norte da Europa, eu digo Dinamarca, Suécia, e Noruega, que estão novamente, a Austrália também, a trazer os manuais, o papel, para as salas de aula, não só o digital. Portanto, nós aqui temos mesmo que tentar passar aos miúdos a importância de manter o equilíbrio entre os dois Entre os mundos. dois mundos, porque acho que é importante, a parte da escrita é importante porque há uma memorização quando tu escreves. Quando tu escreves, E eles estão a fazer estudos nessa área, mas acho que tirar o digital completamente será muito não radical, pode não ser. achas? Por acaso estou um bocado em desacordo convosco. Eu abandonei a Hum. escrita já há 15 anos. Mas tu já vinhas Ou Já seja, reparei, basicamente, já reparei que não trazes caneta nem não, papel. não, 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 eu abandonei a escrita há 15 anos. Mesmo só de vez em quando tomo algumas notas de algumas folhas de guardanapo Nos a guardanapos. sério, nem sequer. de quando estou a almoçar, quando não sou e depois dar notas, mas abandonei a escrita há 15 anos. Dia tudo, faço tudo via telemóvel ou tudo via computador Eu não e todas consigo. as notas que Eu consigo não fazer. Eu não consigo. consigo. Eu preciso gosto E mesmo. vivo bem com isso. Isso Ai, nunca eu foi na não. guarda. Portanto, eu acho que lá está. Não vamos conseguir tapar o sol com a peneira. O papel é apenas um meio. Ponto. É um meio. Antes do Mas há papel era aqui, uma vertente oral. Tu vais à África e mas nós estamos, eu vou à sim, África frequentemente, até por razões profissionais, e ainda há muitas sociedades em África que estão-nos apanhando. Ainda recentemente estive no Gabão, e há muitas sociedades tribais que ainda passam toda a informação. É uma informação oral. Isso não oral. existe. Antes era oral, depois passou-se para o papel e agora passou-se para o digital. É apenas um meio. O que é importante é que aquilo que se passa represente a nossa identidade. Isso é Exatamente, que eu acho que é mas então fundamental. aqui nós vamos entrar num outro mundo que começa a ser muito problemático, que é, não te preocupas com o que os teus miúdos estão a ver no telemóvel Claro que sim. e Claro nós que não sim. fazemos ideia, é uma O conteúdo selva, é que é importante. o conteúdo. Conteúdo. Eu dou-vos um exemplo. Eu tenho dois filhos, um com 23 e um com 25, e tenho a seguir um terceiro com 12 anos, com um intercâmbio de 10 anos. E ele hoje em dia, até pela influência dos youtubers brasileiros, fala quase português brasileiro Porque é isto que e eu ele está. farto-me de corrigir. Farto-me de corrigir. Mas a verdade é que depois comecei a perceber uma coisa interessante. A riqueza linguística do português brasileiro é fantástica. Olha, E ele consegue, às vezes, na maneira como se exprime ou que argumenta em determinadas discussões familiares, e já utilizei isso até de um ponto de vista quase coloquial, utiliza uma riqueza porque linguística vai juntar com, que os outros não com o têm. português. Que ele já está a mesclar as duas Portanto, nós culturas. dizíamos que Por era exemplo, português com açúcar, Pois, é um português colorido. por exemplo, a Inês vê muito YouTubers em americano e ela tem uma cultura geral pela América que a maioria das crianças não tem sim. na idade dela. Mas Não. porque há outra coisa aqui que nós temos, que nos traz, estas novas tecnologias nos trazem, no caso da Inês, a Inês não é só portuguesa, é também australiana. Sim. E portanto já falou desde pequenina, a minha filha fez a mesma coisa, falou sempre duas línguas, inglês e português. Mas os nossos miúdos também, devido às novas tecnologias, devido ao telemóvel, eles começaram a lidar muito mais, e isso é bom.
tem desvantagens e tem vantagens, mas é necessário, não há outra forma. Começam cada vez mais, os miúdos são cada vez melhores, pelo menos em inglês. Sim, E sim, isso isso é verdade. abre-lhes um mundo, isso é importante. Sem É dúvida. importante. Eu continuo a defender que o conteúdo da REI, acho que o fundamental é que eles percebam. Eu costumo dar usar uma expressão em muitas das conferências que às vezes faço, tem a ver com o digital. Eu acho que nós temos que criar cada vez mais uma sociedade de uploads e não de downloads. Ou seja, uma sociedade que possa colocar na web, colocar na Uhum. rede conteúdos próprios, Interessante. coisas criativas, novas criadas por Exato. eles e não apenas meramente consumir aquilo que nos Deixá-los produz. apenas receberem. O Mas, nosso desafio é esse. Pois. E é mas, curioso. mas quem controla? Como é que tu Mas o controlas? controle O só pode vir TikTok, através do o sistema educativo da TikTok, quem é que familiar. controla? Pois, Mas eu reparo, eu prefiro que as pessoas utilizem o TikTok criando conteúdos deles e criando Uhum. a sua visão do mundo, mesmo que a gente possa não concordar, do que se sentam apenas meros elementos de uma determinada matrix em que estão ligados à rede e só apenas só consomem aquilo que consomem, outros também não é produzem. bom. Eu acho que isso é crítico. Sim. E há um exemplo de um trabalho que fui feito, e por acaso agora estava um bocadinho a ver se consegui lembrar aqui quem fez, mas fui uma investigadora da Universidade da Madeira. Eu agora estou a dúvida se foi da Universidade da Madeira, se foi da Universidade de Lisboa, mas cá na Madeira. E teve a ver com aquela famosa discussão entre o Pão por Deus e o Halloween, em que o Pão por Deus, o Sim, nosso isso Pão é por mais Deus, O nosso pão importante. por foi Deus substituído pelo Halloween completamente Sim, sim, pelo sim. em Halloween. termos da escola. Mas ela descobriu uma coisa interessante. Ela descobriu que muitas crianças, quando faziam conteúdos para o TikTok com base no Pão por Deus Halloween, aquilo que elas faziam upload não era o Halloween, eram os Pão por Deus que tinham em casa com as famílias. E Olha porquê? isso. Porque é diferente. No mundo, no mundo global do TikTok, o que não falta são Halloween em todo o mundo. E o que era Sim. diferente, aquilo que nos permitia aos miúdos Era o serem diferentes, nosso, era o nosso Pão por Nossa, as Deus. nossas pronto, tradições. Epá, sim, é sim. isso que a gente tem que agarrar. É É isso. perceber o que é que nós temos diferente, único, aquilo que é a nossa identidade, porque isso, essa matriz é que Eu nos gosto disso. permite, no Agora, Gosto dessa futuro, ideia. sermos mais mais autónomos, mais genuínos. independentes, mais genuínos e não sermos apenas mais um carneiro da ordem. Exato. Mas isso somos nós que temos que transmitir aos miúdos. Tu é mais novinha e de certeza que fazes isso. Mas há uma coisa que me preocupa imenso, e vejo isto fora daqui, por exemplo, que é, por exemplo, neste momento, é impossível não deixar, não se preocupar com a situação da Europa, com Claro, a guerra Rússia-Ucrânia. E tu vais ver no TikTok imensos conteúdos completamente manipulados, quase que a explicar às criancinhas que foi a Ucrânia que invadiu a Vai dizer Rússia. Quer Rússia. dizer, claro, mas isto é muito grave, porque o problema é esse, é que nós estamos a deixar as nossas crianças entrarem por aquela floresta dentro e não percebemos que há uns monstros lá atrás que estão a Sim, que estão a manipular. sim, manipular. ainda por cima ah, que há hoje em dia Aí é Sim, malévolo, é é muito maquiavélico. mais, para quem tem recursos, é muito mais simples tu conseguires criar correntes de opinião, e Uhum. aliás, tu vês um pouco até por alguns partidos extremistas a crescerem em toda a Europa, exatamente Exato. tem a ver com isso. Tem a ver com Extremismo, isso. Exato, Mas isso é exato. o populismo. preço que nós temos que pagar pelo facto de sermos uma sociedade aberta, ponto. E o risco que nós temos aqui é até que ponto é que a gente deve censurar para Para ganhar. ganharmos o controle desse tipo de informação. E o meu drama é sempre esse, quando começo a Mas, por discutir exemplo, a isso com as violência, pessoas, incitar as crianças E ao essa violência, suicídio, aí nós temos mesmo que interferir. claro, né, sim. sim, sem Ou mesmo, dúvida, ou sem mesmo. dúvida. Há determinados limites, ninguém, acho, Tu não deixas os Sim, teus sim, filhos sim. em casa não, pequeninos e vais embora, o pai e a mãe não estão. não só isso. Portanto, Com o racismo e a Há alguém que xenofobia. faça um TikTok, conteúdos racistas, por Conteúdos exemplo. alguém que racistas e faça um xenófobos. TikTok, uma receita para fazer uma bomba artesanal, não faz sentido nenhum que lá Claro. esteja Que não publicado seja também. Claro. controlada. Há determinados limites, mas do ponto de vista da informação, e estás a falar, quando começaste a falar da informação Informação, da sim. história da Ucrânia e da Rússia, aí tenho as minhas dúvidas. Porque se tu vais adaptar isso, por exemplo, ao conflito israelo-árabe, tens o mesmo problema. Se Tens. vais, se vais adaptar isso aos conflitos da E deixa. China-Taiwan, tens o mesmo problema. A minha questão é, onde é que nós começamos a cruzar a fronteira da censura da informação, Não, e mas, a por que exemplo, preço? é que eles, Eu quando não eles tenho uma não opinião leem, formada sobre isto, é, atenção. sim, Não tenho uma opinião formada sobre isto. A questão é, eu como venho é que preço? por exemplo, da Alemanha, o problema é grave lá porque há uma Alemanha russa
que tem interesse em manipular a verdade, infelizmente. Uhum. E a realidade é aquela que nós sabemos. Há um país invadido e há um país que é o invasor e que é o agressor. Mas repare, isto é história, um dia será história. Estas crianças saberão mesmo história. Não há já crianças que dizem que o homem nunca foi à Lua. Quer dizer, isto, até que ponto é que nós não estamos aqui a inverter não só valores, como até a própria história? Quer dizer, Marina, tu sempre tiveste pessoas na sociedade que colocaram em causa o homem ter ido à lua e eram crianças. sim, sim. Tens Sim. adultos com 60, 70, 80, 90 anos Isso que até é dizem que não, saudável. mas Vai tu, por trás uma tese. tu tens Olha, há esta teoria. 20% da humanidade acredita que a Terra é plana. Sim. Sim. No último estudo feito por McKinsey há 5 anos atrás, quer dizer, e isso já acontecia antes de haver internet e antes de haver redes Olha, sociais. tu estás muito ligado ao multimédia, aos digitais. Um dos problemas da velha guarda Hum. está, por exemplo, não é robótica, nem sequer chegamos aí, mas o facto de cada vez mais, pelas novas tecnologias, estarmos a perder o contacto humano. Os Sim, bancos, onde as pessoas, os bancos, por exemplo, as pessoas mais idosas querem ir ao banco, primeiro pergunta se ele é um robô, é um choque para uma pessoa com 70 anos, perguntar-lhe se é um robô. Com o querer cada vez mais simplificar. Eu entendo as tecnologias como um meio de facilitar a vida dos humanos. sem dúvida. Sim, sim. Que os humanos sejam substituídos, vai acontecer, Já estão a Em já ser. estão a algumas, ser, sim. mas há situações em que tu vês claramente que o humano é substituído nos bancos, por exemplo, as pessoas não têm qualquer acesso, querem pedir ajuda e não conseguem passar aquela barreira até chegar a uma pessoa que se senta atrás de um balcão e dizer faça favor. Pois, esse aliás é um dos grandes desafios da IA, exatamente hoje em dia, conseguir criar uma réplica do humano, conseguir ultrapassar essa questão do Exato. robô anterior ou do robô anterior. Uma vez mais, a robótica foi inventada no início do século XX, quando começou-se a assistir à mecanização e à grande explosão da indústria a nível à escala global. Portanto, a robótica não é uma coisa dos últimos 5, 10 anos. Sim, A sim. substituição dos humanos nas grandes cadeias da indústria começava a aparecer no final do século XIX, início do século XX. Portanto, não é uma coisa recente, tem mais de 100 anos. Agora, quando tu necessitas de um determinado, como é que eu vou pôr isto, um determinado processo em que a emoção humana é crítica para o sucesso do que vai acontecer, aí é complicado. Eu, com relação aos bancos, não vejo nada, não vejo muitos problemas. Mas tu és Eu um não homem das vou a um banco, tecnologias. felizmente não vou a um O que banco os há imenso tempo. Pois, mas imagina Trato que há tudo gente de online. alguma idade que não, E sem dúvida, eu que estou a falar do meu tem, pai, que tem 88 sim, anos, claro. e faz questão de ir ao banco Mas sempre. tu és um velha guarda moderno. Sim, Sim. Ele não digitalizado. claro. Digitalizado. Mas agora, eu faço, eu estive há relativamente pouco tempo em Hong Kong e fui a um restaurante, experimentei um restaurante em que Os empregados. os empregados de mesa eram robôs. A A mim faz uma sério? confusão imensa. Não funciona. Eu já estou a imaginar a A comida sério? no Ai, micro-ondas. gostava de Funciona. experimentar. Não funciona. Eu Não funciona? detestaria, sabe Ai, eu porquê? gostava de Porque eu experimentar. imaginar São imediatamente entregadores de comida, Foi. ponto. o chefe na Não cozinha a são. pôr a minha comidinha no micro-ondas. Eu já estou a ver como é que ele cozinha. Porque é tacto, é gente, é Sim. tocar, é sentir, é sorrir. Se Não tu são fores ao entregadores de empregado, comida, mas repara, mas agora eu queria fazer isto em contraponto, que é o seguinte: tu vais a um drive-in do McDonald's, Exato. mas É também a mesma o coisa. mano que lá Sim. está, vê, mas também o a hambúrguer máquina. para mim Traz. já é tão Sim, artificial. ou seja, eu acho que depende dos Sim. processos industriais de cada um dos processos. Eu não estou a ver nos próximos 100 anos, e espero que tenha razão, ir a um restaurante lá, um selã, e haver um Sim. robô que A servir. venha servir, ou venha Com aquelas distribuir a vozes comida, só um dia. metálicas. Mas poderá acontecer. Agora, nos Também, se drive-ins do calhar já nós não McDonald's, não comemos em tenho dúvidas. cápsulas e vivemos com aquilo. Daqui a 5 7 anos, os drive-ins do McDonald's ou da Burger King serão robôs e vislas por lá estar. Mais uma razão para lá não meter os pés, porque eu acho aquilo tudo tão artificial. Imagina quando puserem um robô à Robô. frente, eu vou chatear-me de certeza. Mas há alguns robôs com Mas, sentido de humor. mas nós, no fundo, o desafio é nós tentarmos ir avançando cada vez mais. Não há dúvida nenhuma que nunca vamos sair do mundo das tecnologias e do digital, mas perder-se o lado humano, o estar uns com os outros, o falar uns com os Eu outros, chamo de ligação à Terra. Eu ligação acho à que terra. Isso não vai acontecer isso, também. Mas nota-se cada Não. vez mais. não, mas vai permitir, e tu viste isso durante a pandemia, a quantidade de pessoas que, pelo facto de terem ficado presas, entre aspas, em casa,
do ponto de vista social, houve uma série de mudanças complexas a partir daí. Portanto, não acho que seja uma coisa impossível. Tu vais ter uma franja da sociedade que vai aproveitar, no fundo, toda esta robotização e digitalização de todo o social para desaparecer do ponto de vista A Inês quer contato. ter A aulas em casa. fobia, a São fobia, pessoas que não querem ter o próprio a contacto. fobia do contacto. Sim, 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 A sim. Inês quer Voltas os jovens. Eu mando uma mensagem. Hã? A Inês quer Mandam- ter aulas em casa. Eu tive, estás a ver, eu lembro-me de pedir à minha filha que falasse com o primo quando eu estava a estar em Braga, e ela dizia, manda uma mensagem ao Hugo. Mas ele está no quarto ao lado. Os putos andam a fazer isto, sim. agora já não são putos, mas a verdade é que eles andam. Não há uma certa. Aquela voz simpática que fala contigo não é muito mais agradável do que tu andas a mandar mensagens por WhatsApp, que eu também uso, Mas eu acho que eles também, eu não sei, nós falamos pelas pessoas que dizem nós que conhecemos dos nossos simplifica, círculos mas- mais próximos. E depois o resto temos, ou lemos ou vemos reportagens sobre o que se passa. Eu, por exemplo, olho para aqui na Madeira e eu vejo os miúdos agarrados aos telemóveis, mas também os vejo, A jogar no desporto. por exatamente, exemplo. Exato. vejo-os verdade. com atividades Tu vês, atividades. ainda há e pouquinho. e acho que ainda há uma socialização muito interessante. Mas as crianças já Mas, estão por a exemplo, brincar? Estão a brincar menos? É um problema das creches, das escolas mas tu falaste na primárias. Alemanha, o meu filho teve na Alemanha uma experiência recente, Olha, conta essa de 3 meses, e em 3 meses não conheceu. As únicas 3 ou 4 pessoas que conheceram foram pessoas imigradas, tal como ele, Claro, perdidos sim. ali, porque Os expats. não havia qualquer tipo de ligação. Mas É uma cidade na totalmente Austrália. diferente, não é? E as pessoas comunicavam E isto, deles e isto era digitalmente e não de uma forma normal como nós comunicamos hoje em dia. E eu tenho essa experiência, são 17, mais de 18 Lá anos tiveste- de Alemanha e o meu marido é alemão, e queixa-se, o meu marido é alemão, e diz que deve ter havido um erro qualquer, uma gafe genética. uma gafe genética ali, porque ele adora o contacto, o estar com as pessoas, o povo do Sul, e eu via rodeada de gente que para me dizer Hallo, Guten Tag já era um sacrifício. Ou seja, o alemão não é uma pessoa de se exprimir, de tocar, de conversar, não é. Mas já em E Inglaterra, portanto, em Londres eu também sentia isso. Sim, mas em Londres, amigos depois. eram todas pessoas que estavam lá imigradas como eu, porque os ingleses não. Eu não convivia com os ingleses já desde a minha madrasta que é inglesa, portanto eu já tinha, mas a minha madrasta que é inglesa queixa-se dos próprios ingleses quando não gostam muito, eles dizem que não fazem neighbor, não gostam muito de se juntar aos vizinhos. E eu já não tenho essa experiência e eu vivia com ingleses em Manchester e lá em cima também na Escócia, e as pessoas lidavam muito umas com as outras. E diziam que aquilo era uma gente simpática de bairro. Portanto, quando venho para a Alemanha, mais tarde venho viver na Alemanha já, e a Austrália dava-nos bem com toda a gente, até com australianos, eram muito abertos, continuam a ser, tu viveste lá, na Alemanha foi um choque. Sim, mas o que eu O estava a meu dizer é que. problema não foi aprender a língua, o meu problema foi aprender a viver e Exato, ser feliz na Alemanha. mas o que quer dizer? O digital Que só é- veio ainda exacerbar mais esse tipo E eles então, positivamente. claro, E exatamente. ele contava uma Mas coisa não completamente pode absurda. substituir a alegria do Claro. contacto. E ele contava uma coisa absurda que era os convívios do grupo de trabalho que tinham que haver porque a empresa obrigava que houvesse convívios, que é uma coisa extraordinária. É que Em vez de serem os meninos marcados têm que quando estavam aprender a juntos, brincar. eram marcados digitalmente, quer dizer, um absurdo completo. Ou seja, eles não falavam quando estavam juntos, mas assim, quando recebiam um convite para o convívio de sempre digital. Pá, eu acho aí, para quem já é ermita, o digital só vai exacerbar sim. mais As pessoas ainda. vão se Sim, isolar exato. cada vez Vão se mais. isolar No cada Para quem não é mundo. ermita, o digital vai ter o impacto que é o impacto que tem, Ou seja, temos que ter muito franja. a inteligência emocional, não Completamente, sim. artificial, a emocional, que é o que está a faltar cada vez mais, para sabermos lidar uns com os outros. E eu notava isso, por isso mesmo, para mim o contacto é tão importante e o batalho tanto pelo ler, conversa, não só o scroll, mas eu, infelizmente, agora aqui na Madeira noto como as pessoas estão sentadas num café e o sol finalmente brilha e está cada um no seu telemóvel. Sim. Mas interessantíssimo, pessoas com muito mais idade. Portanto, o telemóvel agarrou todas as gerações. Sem dúvida. Não é essa. Sem dúvida. Agora, Bem, agora vamos falar, vamos mudar ao de tema. passado. Vamos ao passado. E vou falar aqui, nós estávamos a falar do digital, vamos falar da Rádio Madeira. Eu sei que tu tiveste um programa de rádio, na Rádio Madeira, há uns anos atrás, Deus me e era um programa
que já era um experimentalismo de músicas que Sim. É um programa que Não completamente era a música. absurdo. absurdo, sim. Chamava-se A Queda dos Graves, que é uma lei da física. Era um programa que eu tinha com o meu colega o Rafael Biscoito, que faz parte também da AP, Ah, que é um companhão de Ruth, é destas líderes artísticas culturais há muitos anos. E nós, já até hoje, fico espantado como é que a Dona Teresa da Rádio Madeira nos autorizou a ela fazer o era o programa. TikTok da Teresa Madeira. Sardinha. A Estação Rádio Madeira era o TikTok da Madeira, Que porque engraçado. davam oportunidade Mas aos ela teve essa jovens. abertura, porque eu também Ela estive na sempre. rádio, na Tu Estação gostas Rádio da de na Madeira, Rádio e Madeira? ainda não tínhamos essa abertura, mas também não imaginávamos sequer que havia uma coisa, o que era aquela coisa da internet? As pessoas, eu internet. Ela deu Sim, oportunidade. A sim, verdade é que a Ela Rádio tinha uma Madeira, certa toda a abertura, gente a senhora começou tinha. lá. E eles davam esta oportunidade às pessoas de sim, Primeiros dava. contactos apresentarem com a rádio eram. projetos e quase toda a gente começou lá na E Rádio nós, Madeira. nós éramos pessoas outsiders e só quando apresentámos a ideia do programa ela ouviu uma cassete que nós gravamos e disse-nos o seguinte: vocês vão ser estados para da meia-noite às 3 da manhã, à sexta-feira, de sexta É para interessante sábado, isso, não é? porque se alguém o ouve antes vai ficar mal disposto ao fim de semana. Então, aquilo era mesmo. Nós, por exemplo, fazíamos música ao vivo experimental no estúdio e Mas é giro, olha, foi uma boa levávamos, oportunidade. olha, primeiras vezes desde instrumentos acústicos, contrabaixos, computadores, usávamos aquilo como um terreno de Experimentação. experimentação e era curioso, e vamos lá alguns artistas muito interessantes, malta que depois vai-se a revelar aí em algumas áreas, o Golim, o Filipe Ferraz, Foi uma rampa de enfim. lançamento. Foi. E fazíamos um programa divertidíssimo, só que aquilo tinha um problema, porque tentávamos sempre ultrapassar o programa anterior no seguinte, e aquilo às tantas começou a ficar muito radical, Uhum. e até há um dia que somos literalmente expulsos da É Rádio verdade. Madeira, Ele já contou. porque é um dia célebre, porque é um dia que há uma daquelas coisas dos meteoros, uma chuva de meteoros Ih, a acontecer na Madeira. Então vai toda a gente para o Pico do Arieiro ouvir a chuva de meteoros. Por qualquer razão que eu desconheço, a Rádio Madeira, acho que era a única rádio chegava lá Chegava acima. lá, que que se estava ouvia lá em em cima na cima. altura E no Pico aquela do gente Arieiro. toda no carro com o rádio ligado, não? Exatamente, e nós com um programa em que, por cima, nesse dia, sem sabermos porquê, fizemos uma coisa que chamava-se Les Marches Funèbres, que eram as marchas Ah, fúnebres, Jesus. que era música de cemitérios e mortos e zombies. Ai, que horror. Epá, aquilo correu tão absurdo. De repente eram, pá, aí 2 e tal da manhã. Começamos a ver o parque da Rádio Madeira invadido por 20 ou 30 carros e uma turba cá fora a querer nos linchar porque estavam todos malucos com a música que nós estávamos a Claro. fazer, que era um ataque de zombies e não sei o quê. E se não fosse Bem, para o as senhor, havia, Teresa Sardinha havia foi um guarda da demasiado. Rádio Madeira que acho que era o senhor Teixeira, não era? Era o Eu guarda lembro-me, noturno. sim. E se não fosse ele, eu dizia, não, não, Norberto, era Norberto. Era Viu Norberto, era Norberto? o era Norberto. 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 São dois rapazes que estão ali a experimentar as máquinas e as válvulas. Ah, pá, aquele foi mesmo. Então, nesse dia realmente foi o Bem, último. bem, aí foi o fim da vossa E carreira. curiosamente, a RDP, através do Zé Carvalho, convida-nos para ir para a RDP, mas com limites, em que mantivemos o Convites. mesmo nome, mas já não foi a mesma coisa. Já não foi a mesma Pois coisa. já Já tínhamos não tinha Aí limites aquela estávamos um bocado, ralqueira. entre aspas, limitados. Constrangidos, aquilo fizemos, ali. fizemos um Vigiados, programa. já eram vigiados. Mas foi Olha, divertido enquanto. e a tua experiência aqui no Diário de Notícias? Eu hoje queria saber, Foi um tu cometa. trouxeste para cá, atual diretor do Diário de Notícias, A Ricardo minha experiência Oliveira. de Diário de Notícias é um cometa. Repare, eu apanho o diário na Rua da Alfândega, portanto, não tive cá Uhum. naquilo. Portanto, a minha experiência de Diário de Notícias na Rua da Alfândega e apanho a mudança geracional completa do Diário de Notícias, onde apanhei tanto o Nicodemos Fernandes, o Rui Diniz Alves, o Luís Calisto, o Catanho Fernandes, portanto, Sim. aqueles. O A velha Rufino guarda, Nobre, era a velha a guarda velha do guarda da diário. velha guarda, aqueles monstros todos, e eu sou basicamente o primeiro licenciado em jornalismo ou em comunicação social a entrar no diário, De primeira e logo a leva. seguir entrou malta que alguns Exato. estão cá, o Jorge Freitas Sousa está cá, o Roberto, que hoje em dia é diretor ou vice-diretor do diário, entrou também logo a seguir. O Miguel Fernandes Luís está cá também ainda. Há uma série de malta nova que aparece lá. E nós aparecíamos lá, éramos putos, 21, 22 anos, e Eram os trazíamos, mas estagiários. trazíamos uma vantagem. O que era? Os computadores. Todos nós já Sim. trazíamos uma Já traziam a experiência experiência. em termos de funcionamento e deu muito jeito em algumas coisas.
Mas foi uma experiência fantástica. Eu só fui 3 anos e eu percebi que aquilo não tinha a ver comigo, que o jornalismo não tinha a ver comigo. E é curioso que é uma. Estou a fazer um fim de semana e há uma inauguração de uma estrada qualquer nas Corelas, Uhum. no Monte, e eu estou a substituir alguém que não apareceu nesse fim de semana, por qualquer razão, e o Rico Correia manda-me cobrir a inauguração, porque eu na altura fazia uma coisa que tinha lançado, que era o suplemento de Economia, Economia e Empresas. Pois, tu estavas mais Portanto, não ligado à fazia a agenda economia. normal, mas naquele fim de semana, por qualquer razão, eu Depois estava lá parar a para alguém, agenda. para a agenda A normal. agenda normal. E então vou bater às Corelas para fazer uma inauguração. E quando lá chego, tenho um déjà vu. E o déjà vu é muito simples dizer, pá, eu já estive cá nesta inauguração numa vida passada. Sim, E comecei a ficar completamente obcecado com aquela coisa. Tudo parecia exatamente uma coisa Seguir exatamente igual. aquela. sim, E sim, dizia, sim, foi um sim. pesadelo ou foi um sonho. Foi uma coisa. Epá, eu tenho a É o certeza. déjà vu. Sim. Eu volto à redação, escrevi o artigo e depois fui a tarde inteira para o arquivo do Diário de Notícias, que era um arquivo Procurar a caótico. reportagem. E descubro que em 92, quando entrei no Diário de Notícias, uma das primeiras reportagens que fiz foi a inauguração daquela estrada pelo Albert do Jardim. E o que eu fui lá fazer 3 anos depois foi uma repavimentação. E era tudo igual: os personagens, as barracas de comes e E bebes, tu a começaste a espetada, pensar. o vinho com laranjada. E eu olhei para a minha. Eu estava no arquivo e pensei: eu daqui a 3 anos vou continuar a fazer isto em repetição. É isto que eu quero para a minha vida. Eu tinha 25 anos e está lá, esquece. Fizeste um ataque de claustrofobia. E fui para casa, segunda-feira, marquei uma reunião com o Dr. Zé Câmara, que era, e com o Luís Calixto, e pedi admissão. Passaram-se, porque pronto, havia ali uma aposta na Malta Nova, infelizmente. E eu fui-me embora e comecei do zero. Mas olha, Sim. Ricardo Oliveira surge aqui, hoje o Pois, atual o diretor Tiago do já me Diário de autorizou a contar essa Notícias. história, então posso Já te contar. autorizou a sim, contar podes essa contar. história. Não, quando nós criamos a Economia e Empresas, aquilo cresceu bastante, porque passou de um suplemento de uma folha de couve de 8 páginas para 16, depois chegou a ter até 24 páginas, tudo isso. E eu fazia aquilo sozinho, e comecei a chatear o Luís Calixto e o Henrique Correia, precisava de algum apoio, para trabalhar aquilo. E finalmente deram uma autorização para arranjar uma pessoa, só que não era fácil arranjar jornalistas que quisessem trabalhar na economia, porque na altura era tipo, era, Era a matemática. é- Sim, Para sim, nós sim, aquilo sim. era terrível. era, não era um Aquilo setor. era um setor muito pouco interessante. Aliás, eu recordo-me que uma das primeiras vezes em que saía à sexta-feira e era aquele suplemento, que é aquele cor de salmão que saía no Diário de Sim. Notícias. E eu, numa sexta-feira, tive uma festa de anos de uma namorada minha e acabamos a noite às 7 da manhã na Câmara de Lobos. E chego ao diário, ainda lá à Sim, tasca, Ainda quentinho. e eu recordo perfeitamente, tinha tido um trabalho imenso daquela semana, e a pessoa da tasca agarra no diário, agarra na minha parte da Economia Na de Empresas, passou tanto. E A a- marfanha. literalmente para embrulhar peixe. pois, é que você estava a pensar. Eu disse, vai, não acredito. Era a importância que a Economia de Empresas tinha na altura para a sociedade madeirense. Literalmente zero. É. E o encontro do Ricardo Miguel Oliveira, na altura, jornalista da Rádio Madeira, Tudo na Já Rádio tem, Madeira. não é? numa festa da nona no Faial, Olha, numa vi festa da nona só. no Faial, em que chovia a potes, e epá, o que é que faz, o que é que não faz, o que não sei quanto, disse, olha, queres vir para o diário fazer economia? Ele disse, economia, tu és maluco, eu não percebo nada dessa história. Disse a mim, não, Vamos fazer reportagens Não, também. não vai Tens embora. aqui A investigar aqueles diferença dados todos. e veio, E e veio. veio. E ainda cá está. E o E agora resto é da história. diretor. O resto da O história. resto da história que Portanto, ele para bem e para fez. mal, se alguém Fizeste um bom pode trabalho. culpar, sim, sim, podem sim. culpabilizar a mim, trazer o Ricardo Miguel Oliveira para dar notícias. Mas como disse, foi uma experiência muito alucinante, foi um cometa. Eu andei hoje e vejo pessoas como o Ricardo, como o Jorge Freitas Sousa, como o Luís Miguel Fernandes Luís, como é que conseguem entrar o diário, entre aspas, da brincadeira, como é que conseguem entrar o jornalismo Durante tantos anos. durante tanto tempo, porque é E eu tive que muito, é sair. muito Sim, complexo. sim, sim. Para E na mim, Madeira sair, foi, na fazer Madeira, outras na coisas. Madeira Sim, foi muito sim, sim. complexo. É É porque uma profissão se difícil. torna muito repetitivo, é preciso uma Exato. paciência imensa. Não, e é uma profissão E o difícil. Somos controle. poucos, há muito, conhecemos uns aos outros, e é muito fácil as pessoas esbarrarem e terem É fácil conflitos até diretos. conformar-se, E normalmente são sempre os culpados de tudo. formatar. Sim, sim. Sim, sim. E Quando tu corre mal, os também. jornalistas são os culpados São de as tudo. Seríamos nós os É culpados verdade. das eleições de ontem, do resultado. Não, não, os É jornalistas. porque Os jornalistas, os os- ex-jornalistas. nós Não. normalmente era assim, os jornalistas que não fizeram verdadeiro jornalismo de investigação, provavelmente. Como é que tu vês o resultado de ontem? É impossível nós não falarmos disto, uma vez foi Eu, nestes dias. o resultado de ontem é assim, surpreendendo pelos números, Uhum. quer pela vitória do PSD, Sim. ou neste caso pela vitória do Miguel Albuquerque, que eu acho que é o grande. Uhum. Estava tudo em causa, no fundo, a grande causa das eleições era o próprio Miguel Albuquerque, não era bem o Exato. PSD, nem era Não o era. PSD, era o próprio Miguel Albuquerque. E quando ele sobe 4 deputados e tem quase maioria absoluta,
não tem 300 votos, claramente é ele o grande vencedor. Uhum. E ele merece claramente agora fazer um governo estável e funcionar para os próximos 4 anos. Mas surpreendeu-me os números bastante elevados, quer da vitória do PSD, quer da Da hecatombe JP. do PS Da PS. derrota e Como é do que da tu vês? subida do Achas que PS. esta será o quadro que nós vamos ter a nível nacional depois, nas eleições de maio? Não sei. Há comentadores Eu acho que vai políticos que ser, já dizem que será sim. muito parecido. Ai, Eu acho Acho que as pessoas vão para há a ideia de que sim, o povo português que quer estabilidade, como os sim, madeirenses sim, querem sim, sim, sim. estabilidade. E que vão dar essa Sobretudo estabilidade. nesta altura em que a Europa está a braços com uma guerra que poderá ser brutal e assustadora, as pessoas querem cada vez mais estabilidade. eu acho que, Poderá eu repetir acho isto que no continente. é fundamental, até por uma questão também económica. Ela está, o bichinho da economia vai ser ao de cima. Eu acho que neste momento, até pelos desafios que Portugal tem do ponto de vista económico, do que poderá acontecer em termos Sobretudo em matéria europeus, de defesa, que poderá ser não podemos consequência andar na de economia. eleições ou de governos fracos de 6 em 6 meses, claramente. Exatamente, Agora, independentemente do que pensemos ou não, acho que a estabilidade estará na mente dos portugueses que Sim, não sim, queriam é estas verdade, não eleições. queria. 77% não queria eleições, nem havia necessidade, nem queria acreditar que isto aconteceu. sim. A verdade é que nós temos novas Não, eleições em maio vamos outra vez eleições. outra vez eleições, Eu não sei com porque, uma grande mas abstenção por parte, sobretudo, dos jovens. Voltamos aos jovens. Os jovens estão a voltar a votar. Achas que sim? Eu ontem fiquei numa mesa de Ficaste numa mesa de votos votos. dos Carolinas e das Cátias e dos Diogos, hum, que é tudo malta jovem, os jovens estão a voltar, É estão a porque votar, havia estão a no votar. início a ideia de que os jovens estavam a afastar-se muito Não, do a ideia cenário que eu político, fiquei, que até compreendo, mas pronto, acho mas bem repare, que se também tu tens aqui comece. uma questão, tu tens muita da imigração portuguesa são jovens, não é? Pois é, e muitos estão a ir E, embora. e o facto de não votarem é pelo facto de estão fora, penso eu. Tu como é que vês que nós falamos sempre disto e é impossível, tu tens filhos também, como é que tu vês a saída contínua e aumentar de jovens licenciados a ir trabalhar para o estrangeiro? Olha, eu uma vez mais eu vou discordar um bocadinho, vou ser um bocadinho dissonante. E vocês recordam-se, somos da velha guarda, vocês recordam-se que há 20 anos atrás não se falava, em termos europeus, da União Europeia, atenção, não se falava em imigração, falava-se em mobilidade. uhum, É verdade, Os é verdade. programas Erasmus foram criados para permitir a mobilidade dos E europeus. muitos não voltavam. Os portugueses irem para a Polónia ou para a Alemanha, os alemães virem para Portugal, para a Espanha e vice-versa, isso aqui. A União Europeia, nos anos 80 e 90, fomentava e fomentou uhum. esta questão da mobilidade. Porquê? Porque havia uma lógica europeia, quase federalista, da Europa se sentir uma Europa e não país a país. Eu costumo dizer hoje em dia, e os meus filhos fizeram Erasmus e acho que todos deviam fazer, que o Erasmus é o grande alicerce de uma futura União Europeia a sério porque eles aprendem a conhecer uns aos outros. O E que é eu acho que não, importante, por isso é exemplo, eu tenho o Fundamental. meu filho mais velho que é de Biologia Molecular. Ele em Portugal facilmente vai arranjar emprego. uhum. Eu não vejo Exatamente. mal ele trabalhar para uma Alemanha, para uma Polónia, para Aliás, uma França, para uma Eu acho. Itália. eu aqui, Não tanto vejo nada sincero, disso. Acho que até devemos fomentar exato. isso. Eu vou Mas fomentar no porque a ideia trazemos de do gap volta year. Tu o vais de gap year à Inglaterra, Austrália. Austrália, Era Nova muito Zelândia. normal, sobretudo na Austrália, a paixão pela Europa, O gap era year normal fazer o gap Sim, year, que era acabar o décimo mas aí é segundo diferente. não, ou pode ser mas depois da voltavam para universidade. o Isso é país, uma licença até sabática, na quase. universidade, quase que é uma licença Licença sabática. sabática, isso é Mas diferente. é uma experiência no exterior. Mas preocupa-me o não regresso. Se eles regressarem com Mas mais a falar, experiência, Marina, olhamos para a Europa como uma União Europeia a Europeia. sério Uhum. e temos que entender que todos nós fazemos do mesmo bloco, e para mim é irrelevante estar em Lisboa, estar em Paris ou estar na Polónia, desde que eu consiga lá visitá-lo ou ele consiga vir cá. Ou então olhamos para isto numa perspectiva não federalista, não europeia, e em cada um temos nós do seu cantinho e vamos ter que sobreviver como sobrevivíamos antigamente. Eu sou da primeira opinião. Eu acho que a Europa sim, eu tende a ser sou a Europa cada vez completamente mais a ser fronteiras Sim, sim. abertas. federalista, Fronteiras um abertas. bloco europeu. E acredito que isso vai acontecer, provavelmente não nesta geração nem na próxima, mas isto vai acontecer. Para isso, eu não vejo isso como uma migração forçada, eu vejo isso como uma questão como a União Europeia colocava há 20 anos atrás. Tu vês Sim, como um sim. Mobilidade. processo natural. Natural. Sim, sim, sim. Agora, como é que nós vamos então abordar este problema? Até na política.
É natural atrair para cá. que as nossas crianças comecem a falar 2, 3 línguas muito importantes, Sim. que saiam daqui, que se licenciem, se eu quero ir experimentar trabalhar numa empresa estrangeira, ver como é que tudo se processa. Não há dúvida que abriram as fronteiras a mente e que nós só ficamos a ganhar com isto. Nós temos uma população cada vez mais envelhecida. Como é que nós vamos contrabalançar esta problemática? Porque se Com nós imigrantes, continuarmos a perder jovens com imigrantes. em idade Pois, mas como é fértil, que atraímos os imigrantes para aqui? Como é que é porque nós atraímos estamos os a jovens mandar. formados para aqui? Eu digo isto com cuidado, não quero de forma nenhuma ferir aqui suscetibilidades, mas nós não estamos a mandar os nossos licenciados para fora Temos que atrair e a os receber sim. uma imigração que não tem a mesma Mas, formação Marina, mas isso aí tem a ver intelectual. tem a ver com o tipo de desenvolvimento económico que tu criaste. Vou-te dar um exemplo. Exatamente, então nós temos que Olha, na criar. Madeira, nós temos uma economia que, infelizmente, hoje em dia ainda é muito dependente do turismo. Uhum. Uhum. Do turismo. Antigamente era da agricultura. Eu vou dar o exemplo da minha família. O meu avô as minhas avós tiveram 11 filhos, dos quais, e eles só trabalhavam na agricultura, dos quais parte deles continuam a trabalhar na agricultura. Os meus primos, nenhum deles trabalha na agricultura. Porquê? Porque são todos licenciados e estão todos a trabalhar em vários tipos de posicionamento. O que aconteceu? Todas as terras que nós tínhamos no Porta Cruz, agrícolas, basicamente estão todas abandonadas. O que A perspectiva do Sim. turismo é um pouco semelhante. Há alguém que passa hoje em dia uma vida inteira a trabalhar como empregado de mesa do restaurante e tem a hipótese de dar ao filho uma licenciatura, dificilmente o filho irá querer continuar a ser Sim, Sim, e a empregado de mesa do seguir nós restaurante. temos, eu lembro-me de uma entrevista em que eu estou a falar com uma senhora e ela diz, eu preocupo muito com a falta de emprego. E eu a lembrar, olha, Mas a Madeira, falta de emprego não é. exato, Tem ela diz, cuidado, mas o meu não é filho há questão de de não. ser doutor. E é esta mentalidade, estás a ver? Mas isso faz sentido Faz do ponto de vista sentido, social, mas faz depois todo sentido. trazê-los de volta à terra. Mas lá está. É aí é que está, podemos perfeitamente tentar Eu criar costumo novas dizer, filosofias. nós temos na área da cultura um problema semelhante. A Madeira tem, provavelmente, ou tinha, e de continuar a ter, provavelmente, o melhor sistema do país de ensino artístico, até Olha, aos 18 Sim, anos. sim. Mas depois há um problema. Toda aquela Não gente que é consegues formada em absorver. música, em teatro, em várias áreas não artísticas, encontrei emprego. não há Não, indústria, não há não economia absorver. Sim, sim, sim. privada que ponha aquela malta a trabalhar. O que é que acontece? Os melhores têm que ir embora. E Claro, os outros o que é que são? São professores, ou Uhum. vão trabalhar para a caixa de supermercado, ou vão trabalhar para a restauração, para o turismo. é verdade. Epá, ou Portanto, seja, há uma decalagem entre o sistema educacional e a seguir a o economia A sistema, real. economia, sim. mas na verdade nós estamos, E por é essa a exemplo, questão que a gente tem que pensar do ponto de vista do desenvolvimento económico exatamente, da Madeira dos a próximos anos. imagem que Portugal tem, e eu falo para mim, lá fora, eu digo, por exemplo, a Alemanha, na Inglaterra a mesma coisa, é que nós temos muito boas universidades. Que eles Sim, vêm sim. buscar aos 17, Certo. aos Mas, ó Maria, deixa-me 18 falaste da universidade. elementos Falaste da universidade. Eu para vou a dar um exemplo saúde, concreto. enfermeiros, por exemplo. Um exemplo concreto que é uma das minhas grandes discussões aí com algumas pessoas ligadas a essa gestão. Nós temos uma zona marítima tremenda, a Madeira. Exatamente. Exato. Nós E temos uma Portugal, exposta investimento na economia do mar. Agora, vai à Universidade da Madeira e onde é que estão os licenciados em economia do mar? Não há exatamente. recursos Ou sequer. seja, nós temos que Não há. reorganizar, Quer não dizer, só cá, mas vamos em todo o apostar território em 100 continental. milhões da economia do mar. Para Perfeito. quê? E onde é que estão Mas onde é que... onde é que Não estão os existem. especialistas? Temos pessoal do estrangeiro que não existem. Ou seja, continuamos de costas voltadas para o mar. Não é questão, não. Pelo contrário. É, não há uma aposta estratégica em conjunto, em frente. Ou seja, há um setor do ponto de vista do Nós temos financiamento, a não sei o quê, sensibilidade para sim, querer sim. investir, mas e, depois não há pessoas ou seja, suficientes temos que para Para preparar o acompanhar know-how. esse... Isso acontece um pouco também no turismo. Quer dizer, nós temos uma coisa. Nunca se ganhou tanto dinheiro no turismo hoje em dia. Mas a verdade é que cada vez mais precisamos de mão de obra estrangeira para o turismo. Exato, Se exato. faz alguns hotéis de 5 estrelas, eu tive essa experiência que fiquei muito aberto. Por causa dos profissionais, Sim. fui tomar um pequeno almoço com um cliente que estava a estudar num hotel de 5 estrelas, de topo aqui na Madeira, e por primeira vez fui lá com um pequeno almoço lá dentro e não vi um madeirense que fosse Pois. andando no pequeno almoço. É só malta estrangeira. Uhum. Dentro do país. Nepaleses, Desde que indianos, tenha o né? nível e a qualidade. Não Agora, estou por em nem sequer causa, estamos a falar nem do ponto disso. de vista sequer Mas da qualidade do será uma serviço, da tendência formação, natural. nada disso. Eu até vejo isso. Exatamente, é É uma tendência tendência natural. porque nós não Nós temos também mão de obra migramos. suficiente para aquilo. Exatamente. Porque as pessoas estão-se a especializar noutras áreas. Porque provavelmente os filhos dos anteriores empregados ou funcionários de hoteleiros daquele hotel, daquela Estão máquina nos de hotéis, setores. os miúdos foram licenciados para outros quaisquer e querem ter, como é normal, outro tipo de Uhum. atividade que não esteja a ver com o servir à mesa ou estar no restaurante.
Agora, Isso é perfeitamente normal. Agora, como é que a gente vai gerir isso? Com a imigração. Não há grandes hipóteses. agora vamos falar também da migração e tu és cônsul da Eslovénia. Como é que isso acontece? Se acontece por um caso, Temos muitos eslovenos aqui as na pessoas que Madeira. me conhecem sabem que eu sou as pessoas mais informadas do mundo. Eu odeio gravatas, eu odeio andar vestidos de fato, eu odeio tudo que é formal para mim faz-me uma confusão. Isso é terrível. É um dos meus grandes defeitos, segundo a minha mulher e não só. Eu apareço como consul esloveno numa coisa curiosa. Nós somos, tu trabalhas connosco, sabes disto, Uhum. temos desde 2005 feito muitos projetos europeus em parceria com várias entidades internacionais de toda a Europa. E há uns anos atrás, uma pessoa que eu conhecia, que tinha sido reitor ou era da Universidade de Ljubljana, da Eslovénia, telefona-me, o Adam, e diz: É pá, tu cá na Madeira, vamos almoçar. E eu sempre o conheci como um investigador, reitor da Universidade de Ljubljana, fomos almoçar, não sei o que, né? E diz-me assim: É pá, sabes agora que eu estou numa posição diferente. E disse: O que é que tu fazes agora? E diz-me: Agora sou embaixador da Eslovénia em Lisboa. E disse: Parabéns, porra, não sei o quê, e diz-me assim, e estou à procura de um cônsul, precisamos de abrir um cônsul na Madeira. E disse, opá, porra, eu posso-te ajudar, conheço 3 ou 4 pessoas perfeitas para isso. E ele diz, não, já arranjei uma pessoa espetacular, pá, e agora só tenho que falar com ele para fazer parte disso. Mas quem é? Diz-me ele, és tu. E disse, pá, não, não, Nunca não, passou não, pela não, não. cabeça. Só que ao fim de 1 hora e meia, e depois de mais 2, 3 pontos, diz uma garrafa de Pois é. vinho lá me convenceu. E basicamente porquê? Tem sido uma experiência gira. Tem, a Eslovénia tem cá, curiosamente, não tem cá muita gente, tem cá cerca de 40 pessoas a viver na Madeira. Tem muitos turistas, à volta de 10 mil turistas por ano, pelo menos em 2022 foi assim, mas tem cá, do ponto de vista económico, a Eslovénia é um país com uma indústria farmacêutica muito forte, do ponto de Sim, vista de investigação. A própria Bayer tem grande parte dos laboratórios na Eslovénia, Estás a especializados ver? nessa área, e então tem várias empresas eslovenas de farmacêuticas da Zona Franca da Madeira, que é curioso. E basicamente havia necessidade de algum apoio, nomeadamente com as outras situações com base na Zona Franca, havia necessidade de algum apoio da República da Eslovénia para perceber um pouco o que é que se ia passar com a Zona Franca da Madeira e dar algum apoio a essas empresas aqui na Madeira. E basicamente o trabalho tem sido isso. Tem sido muito interessante, tem conhecido imensa gente aí. Durante a altura da pandemia foi super. Foi um absurdo, porque tinha apenas um ano, ou menos de um ano de cônsul e tive que ajudar a resolver um conjunto de pessoas que ficaram Situações. presas cá e queriam voltar para a pois. Eslovénia, mas não só, e N portugueses e madeirenses que estavam a estudar em Ljubljana, porque Ljubljana por exemplo, em termos de Erasmus, é das cidades mais visitadas, é uma cidade lindíssima, um conto de fadas autêntico. Aconselho toda a gente lá a ir, porque é uma cidade absolutamente. Parece ser de um conto, de um sonho. E haviam várias pessoas que eram lá retidas, então tive no fundo de ajudar aqui a repatriá-las para cá e a repatriar os eslovenos que queriam voltar à Eslovénia. Tem sido interessante. Agora, costumo dizer que eu sou a pessoa errada, porque não tenho nenhum perfil para esse tipo de funções Mas estás a públicas. fazer um Sim, bom mas trabalho. É Exato. um trabalho relativamente carente, sim. Vais para a África. O quê? A ligação à terra. A África é onde nós viemos todos. Não é essa a razão. Eu, Emocionalmente. não, tem a ver com questões profissionais, mas tem a ver com questões também de gosto pessoal. E eu preciso preciso da terra batida, preciso daquela simplicidade que nós já perdemos, não ver tanto betão à frente. Hum, faz parte de uma. É uma coisa epidérmica. Mas A tua vê, escala. É nós no fim epidérmica. do programa voltamos ao início, que é quando eu falo numa vida cada vez mais robotizada que nós vamos tendo, era isto que eu queria dizer. Não estamos também nós a perder o contacto com a Terra. Sim, sim. Portanto, E, leva, tu olha, sentes toda a minha essa família, necessidade e sentes isso repara, mais em África. sim, toda a minha família é do Porta Cruz, do norte da ilha, e, O e eu, meu pai eu, eu também, sempre passava sempre os verões de férias das casas dos meus avós, na Cruz da Guarda. a apanhar frutos das árvores, Não, e mesmo a ainda brincar apanhei, nas ainda apanhei a árvores, Madeira sem, os sem luz camarões. elétrica, sem água potável, ou seja, nós tínhamos que ir Sim. à fonte, isso aqui, e obviamente que eram tempos complicados, mas havia esta ligação Havia epidérmica uma aos relação, cheiros, sim, sim. aos sabores, ao toque, que hoje em dia que eu acho que a gente nunca Nós, pode perder isso. E não, eu sou exatamente. uma pessoa totalmente digital, como te disse, e o digital, salvo seja. Mas Mas tu isto é transmites muito bem crítico.
Isto é Isto que eu crítico. queria dizer. Não será isso que de facto é importante, que é nós Sim. não vamos pedir nunca fugir da era digital. Nós não vamos. Não, Não aliás, vamos. Marina, eu tive Mas uma eu vou experiência, terra. eu tive Tu uma viste experiência, jovens a criarem as suas próprias alfaces, por exemplo. eu tive uma experiência agora Agora os recente, alfaces são cada vez mais vegetarianos. há 3 Também. semanas, eu estive num país africano e fui visitar uma ilha que é Annobon, que é uma ilha paradisíaca, onde as baleias anãs brancas vão dar à luz, é uma experiência absolutamente. Isso deve ser muito giro. E um dos guias que lá estava, que é um nativo lá, estava de smartphone em punho a filmar o espetáculo e a transmitir para o TikTok. E estava ali de piroga, com pés descalços e Piroga, com a mas sua balança, Sim, com o smartphone a filmar. Não, e a transmitir em direto para o TikTok o nascimento de uma baleia anã. Quer dizer, tanto. E a África. Mas isto Sim, é sim, sim. giro. E a África, agora. Se Mas, fizesse isto, portanto, isso é por isso que eu digo, nós não podemos, nem nunca iríamos conseguir tapar o sol com uma peneira. Aquelas pessoas que querem bloquear o acesso dos miúdos, dizem que têm medo, completamente errado. Deixem-nos, mas que controlem, monitorizem, ajudem-nos e ofereçam pá, outras e alternativas acompanhem-nos. além Agora, E que tentar acho que é bloquear, importante. fechar, acho isso um erro tremendo. vai ser impossível. É a água que vai Acho passar isso, por aí. porque eles vão apanhar isso Eu de também qualquer, estou a provavelmente favor da pior. comunicação. Eu tento comunicar com a Inês com o que ela deve ver, mas não vou bloquear, Se calhar não vou até proibir o telemóvel. o facto de nós termos cada vez mais que explicar aos miúdos, e eles sabem disso, as preocupações ecológicas, o climate Exato. change, os climas, as mudanças, a preocupação com o planeta, poderá ser uma forma de os trazer de volta à Terra. Sim, 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 sem dúvida. Mas isso eles têm que apanhá-las diariamente. Isso é algo. Eu acho que isso. Lá está, também depende do sistema de educação que tu tens nas escolas e depende também do tipo de família que tens em casa, do sistema familiar que tens em casa, não é? Isso são duas coisas que são absolutamente essenciais para moldar o Os miúdo para pais o não se futuro. podem demitir da educação dos filhos, cada vez menos. Completamente. Sim, Porque sim, já não há aldeia. Antigamente nós tínhamos quase que não era aldeia, mas era o sítio, a freguesia, as pessoas cuidavam umas das outras e os miúdos eram quase miúdos de todos. sim, é verdade. Hoje nós estamos numa. Achas que a nossa sociedade é cada vez mais egoísta? Não sei se é mais egoísta, ela provavelmente é mais individualista, são duas coisas diferentes. Exato. Individualismo não é egoísmo. Ela é cada vez mais individualista. Não sei se é mais egoísta, porque nas grandes causas ainda se unem as pessoas. Portanto, Tu há vês esperança. isso, aliás, o último exemplo disso foi na história da pandemia, em que todos nós fomos obrigados a ficar basicamente isolados, mas quando foi preciso haver um conjunto de blocos para resolver determinadas situações mais As pessoas complicadas, estavam as lá. pessoas uniram-se todas, as pessoas não estavam lá. E isso eu acho que há sempre um. Nós vimos de matilha. Nós sempre Nós para somos seres sociais, sobrevivermos, não é? a humanidade para sobreviver, né, em tempos imemoriais precisava de estar em matilha. E isso é algo Estar que faz isolado parte era do nosso, morrer. do Sim, nosso sim, sim. DNA. Acho que como é que os cristãos dizem, na hora da agonia andamos todos nós a rezar Pai Nosso. Uhum. Isso faz parte do processo. Olha, projetos. Tu estiveste envolvida em tanto projeto, eu já nem sei. Tu ainda não falamos da Galeria de Ratuário, Sim, que é um dos mas teus na série projetos. podes falar mais Podes que trabalhas falar, connosco pode mais, falar. uma das responsáveis da galeria. Não, a ideia foi do Maurício, ele pode falar da. Não, a ideia era do Maurício, a ideia é. Sim, a da época. Sim, Sim, Como sim, é sim. que é expor? Como é que é trazer pessoas para uma galeria de arte a ver uma série de quadros? É um projeto de longo Continua a prazo. ser, É um é projeto de longo exato. prazo. E atenção, que não só quadro, lá está, uma vez mais aí. Exato. Nós temos uma galeria em que o nosso conceito de Uhum. exposição também é de performance, ou seja, parte das exposições são exposições de multimédia, são de computer art, são de arte interativa, arte imersiva, de cinema. Nós não somos uma galeria tradicional. Nós Uhum. temos artes plásticas tradicionais, como temos lá o Rui de Carvalho Sim. hoje em dia, com uma exposição de quadros e desenho, mas também apostamos muito na parte do Multimédia. digital e lá está, no diálogo entre o público e a própria obra, de uma forma até mesmo de toque. E eu acho que isso é um dos pontos que nos vai nos diferenciar nos próximos tempos. Uma galeria é um processo do ponto de vista estratégico de médio e longo prazo. Uhum. E é complexo gerir, porque é quase impossível ganhar dinheiro.
com a galeria, Exatamente. portanto temos que ter uma estratégia de gestão que tem que passar sempre por buscar financiamento a terceiros, financiamento público, financiamento comunitário, tudo isso. Mas sabemos que é um processo longo de criação de público e o objetivo da ABC é esse. Nós estamos cá desde 2005, portanto já estamos há 20 anos, portanto já sabemos como fazer. É uma questão de... O público mais jovem adere. Sim, aliás, nós temos, a Temos Natália tido pode muitas melhor que eu, nós temos trabalhado muito esse nível das escolas. das Eu escolas, por penso exemplo. que é, aliás, um dos É uma projetos que forma nós de temos chegar, agora tem a ver com... semear, não é? Sim, Começar sim, aqui a sim. semear pôr os miúdos a trabalhar nisso. pôr os Sim, miúdos a trabalhar sim. e a ter sensibilidade para a arte. Agora, não é fácil, não é fácil. É um processo lento, mas dá Sim, tem os seus gozo fazer contratempos. isso. Tu, sim. no meio disto tudo, fica tempo para a tua família. Olha, eu fiz 28 anos casado dia 21 de março. Parabéns. E a minha mulher diz, uma das razões de nós estarmos há 28 anos casados é que passamos muito, muito pouco tempo um com o outro. Eu estou quase sempre em viagem. Claro que sim, nós gerimos sempre esse tempo, isso faz parte do processo, não é? Obviamente que a gestão hoje em dia é diferente daquela que fazíamos há 15 ou 20 anos atrás, não é? Com as crianças pequeninas era Sim, diferente. sim, Sim, sim. sim. Mas acima de tudo, acho que há uma coisa que é fundamental, que é a honestidade. E a confiança, Exato, e a a confiança. partilha, Isso vem E o tudo a seguir. respeito, o sim. Vem companheirismo. tudo a seguir. É quando há uma questão de honestidade nos bons e nos maus momentos, o resto é ultrapassagem, é sempre Saber que mais tens ali fácil. um ombro, tens uma pessoa E com quem vice-versa. contar. E Sim, sim, vice-versa. sim, sim. E vice-versa. Não é Aquela só... questão do és um homem romântico. Ela perguntou em voz baixinha: tu és um homem romântico? Não faço ideia. Eu Olha, acho que isso aí, a noção de romantismo, se fosse ver a noção de romantismo, por exemplo, do Antero de Quental ou do Camilo, provavelmente não. nós temos uma frase engraçada Provavelmente que não. é assim: já estás mais naquela fase de jantar à luz das velas ou tomar o pequeno almoço de alpercatinhas. Não, o pequeno almoço é complicado porque ele não acorda cedíssimo. Pá, e eu E o não, café já e eu não É gosto, sim. eu não sou fã de pequenos almoços, nunca fui, portanto, não. continuamos então no Então, jantar à no luz das jantar velas. É das melhor, velas, sim. jantar sim. Uma boa garrafa de vinho é fundamental, isso é crítico, senão não. Mas isso são pormenores, eu não sou muito, não gosto nada de divulgar, nem gosto de falar sobre a minha vida pessoal, Rituais. não sou daqueles que vão para o Facebook colocar esse tipo de pessoas, nada zero, aí sou completamente estanque, Eu também não. Uhum. Uma pessoa tem portanto, uma vida na vitrine e depois nada queixa-se disso, toda a gente diz zero, mal da minha zero. vidinha. Não. Não pode ir por tudo no Respeito quem Facebook. faça, não tem no problema com quem faça, Facebook. mas eu estou completamente fora disso. Em relação a Tu, projetos, tens assim algum projeto que queiras falar? Temos muito pouco tempo. Rapidamente, algum Há muitos o que é que projetos. estás a O fazer Maurício tem sempre Projetos. imensos Tem. projetos. Nós estamos agora? agora, Sempre em andamento. nós estamos agora num projeto muito interessante que dava para um programa inteiro. Nós queremos criar, estamos a apostar em criar cá um chat GPT para a cultura e para a história da Madeira. Ah, Haverá novidades. Arrojar. possivelmente. Sim. vais trazer, não queres deixar a equipa nós? Eu acho que vamos ter que Primeira dar mão. com o próximo Voltamos programa. Já disse o Vamos que ter é. Nota pela primeira mão. E tem a Isso é ver. fácil fazer uma Não coisa é, dessas? por isso. Daqui a complica. E tem a ver, Vários tem a desafios. ver com uma coisa chamada 2026. São 50 anos de autonomia, são 100 anos de um livro chamado As Ilhas Desconhecidas e a altura ideal para haver o. Isso vai ser crítico. Uma vez mais, nós não podemos estar agarrados a um sistema em que a IA vai ser crítico no processo de aprendizagem das futuras gerações. Exato. E tu hoje em dia recebes a informação ou a educação escolar com base num modelo americanizado que não é português, nem sequer é madeirense. E nós temos que ultrapassar isso. E a única maneira de ultrapassar isso é usares a tecnologia, mas o conteúdo tem que ser um conteúdo que tenha a ver com a nossa cultura, com a nossa Exato. história. É o nosso desafio, é esse. E vai ser um grande Pois é, projeto a para os tal próximos anos. upload e não o download. Exato. A forma. É o nosso grande projeto dos próximos anos, vai ser esse. Maurício, nós teríamos tema Nós temos também para mais um programa. para mais um programa, para Eu continuar a falar aqui o resto do tempo, mas vamos ter mesmo que. Obrigado eu pelo convite. Muito pela obrigada, paciência. foi muito interessante falar contigo, Natália. Acredito que também gostaste. Nós voltamos para a semana com mais um Velha Guarda. Até para a semana. Até. Bom trabalho.